Olá a todas, todes e todos, tudo bem? Hoje é dia 11 de abril de 2023. Conforme prometido, eu tô aqui. Bem-vindos ao canal do Conta Não Sou. Este que vos fala é o Sérgio Reis. Eu sou o criador desse canal, né? Sejam bem-vindos, tá? Quem assistiu o vídeo de ontem foi um ensaio, tá? Eu peço desculpas, estava muito ruim. Então eu tô tentando me redimir com esse vídeo de hoje e fazendo cumprir a minha promessa. Pergunta para vocês: 100 dias do governo Lula. E aí, deu bom ou deu ruim? Vai pensando aí, enquanto você pensa, faz um favor, ajuda o tiozinho. Se você gostar do que você vai ouvir, por favor, dá aí um joinha, um positivo. Se você não gostar, pode dar um negativo, eu vou entender na boa, porque eu não sou dono da verdade. Eu só tô te convidando à reflexão, beleza? Tudo bem? Vamos começar. Vamos dividir em 10 tópicos do que deu bom e 10 tópicos do que deu ruim, beleza? Então vamos lá, começando pelo que deu bom. O que deu bom, no meu entender, de começo assim, foi a PEC da transição, que foi conduzida pelo Geraldo Alckmin, e que garantiu para o povo aquilo que todos os presidenciáveis estavam prometendo, só que não estava no orçamento, né? Sacanagem, tá? Eu entendo que essa PEC ela seria aprovada de qualquer forma, independente de quem fosse o eleito, porque o povo não ia aceitar aquele estelionato do Bolsonaro de botar os R$ 600 só no orçamento de 2022 e não prever nada para 2023. Isso foi uma sacanagem da grossa, beleza? Próximo tópico, a questão do 8 de janeiro. A forma com que foi conduzida, eu entendi que se o Lula desse um passo a mais do que deu, provocaria sim uma rebelião do Exército, das Forças Armadas, e a gente hoje estaria vivendo num governo provisório, né, capitaneado pelos militares e telegrafado de lá de Miami pelo Bolsonaro. Graças a Deus a coisa aconteceu da forma que a gente entende que foi preservado o Estado Democrático de Direito, apesar de todos os danos, né, e de todas as prisões que a gente ainda tem que engolir ao longo desse tempo, que vai longe isso, tá? Tem muita investigação de político, tem muita investigação de militar que estava envolvido nessa bagaça, então isso vai levar tempo, ok? Terceiro tópico, a questão da crise dos Yanomamis. Isso para mim foi muito doído, saber que os povos originários do Brasil estavam numa situação de morte. Os rios contaminados por mercúrio do garimpo ilegal, sem poder beber água e sem poder pescar. Vai tirar comida de onde, né? Com isso, com as ações que já foram feitas, e se elas forem mantidas com o apoio do Exército, da Polícia Federal, eu acredito que as condições de vida dos povos originários serão minimamente garantidas, ok? Tópico 4. A retomada do farmácia popular, do Minha Casa Minha Vida. Isso foi importantíssimo para gerar emprego e para dar casa para quem precisa, para quem estava na fila já há um montão de tempo e a casa não ficava pronta. Além disso, a questão da merenda, do reajuste no valor diário da merenda, que estava congelado aí há um tempão. Essa verba da merenda estava lá na PEC da transição, ok?
O tópico 5, a troca do comando das Forças Armadas. Isso, gente, é óbvio. Tinha militar apoiando o Bolsonaro, né? E querendo ver o circo pegar fogo. A justiça há de puni-los. Só não dá para punir aquele general que tá aí doente pra caramba e que o pouco que fala é para destruir o Estado Democrático de Direito. O jurídico não me permite falar o nome dele, tá? Sexto tópico. Relações exteriores. A gente sabe que a propaganda do Bolsonaro lá atrás era: vamos trocar com todos os países sem viés ideológico. Ok, até aí tá lindo, né? Só que tem um detalhe. Quem é o nosso maior parceiro comercial de grãos e de carne? A China. E aqui no Brasil não faltou político, não faltou cupincha do Bolsonaro a falar mal da China. A China tem que ser entendida como uma realidade diversa da nossa. O modelo de governo deles não se encaixa no nosso, da mesma forma que o modelo de governo dos Estados Unidos, embora seja muito parecido, também não se encaixa no nosso, porque somos três povos diferentes, né? Isso precisa ficar muito claro. Então, se o cara compra da gente, eu não vou pichar ele, né? Se ele tem lá um regime que não agrada aos nossos olhos, o importante é ele receber o nosso produto e mandar o dinheiro dele para nós. Ponto final, certo? A independência dos povos é o que vale. Sim? Muito bem. Oitavo ponto aqui. A manifestação de solidariedade do Lula ao povo do litoral norte de São Paulo e do Maranhão. Lembrando que faltou ir lá em Rio Branco, porque o Rio Acre subiu de montão, inundou um monte de casa e o Lula não foi lá. Isso foi sacanagem, né? Mas o fato dele ter dado suporte para o pessoal de São Sebastião, o pessoal lá do interior do Maranhão, isso foi relevante, foi uma manifestação muito sadia de cooperação entre os governos federal, estadual e municipal, independentemente de qual partido que cada um tenha, beleza? O nono ponto é a questão da revisão dos processos de privatização, né? Eu faço uma ênfase grande aqui ao Correio, porque é fato, se a gente privatizar o Correio, quem mora no extremo norte do Brasil, quem mora no extremo sul do Brasil, quem mora no meio do sertão, vai ter uma dificuldade muito grande de receber carta a um custo pagável, né? Eu sou adepto da cobrança onde tem o maior fluxo, no caso aí São Paulo e Rio, para que possa ser subsidiada a remessa de correspondência para os locais com menor volume de correspondências, mas que o povo não fique sem a instituição nacional chamada Correios. Isso precisa ficar muito claro. A gente tem exemplos de privatização de estrada, de aeroporto, onde o filé é privatizado e os aeroportos fora dos grandes centros ficam deficitários e inviáveis, de maneira que nenhum avião pode pousar lá, né? O Brasil é uma federação, então direitos iguais para todo mundo, independentemente de onde mora. Tem que ficar claro, beleza? O 10º, que é o mais engraçado, são os decretos de liberação de armas. Decretos esses que foram referendados pelo Supremo Tribunal Federal, e eu gostei muito, né? Porque, no meu entender, arma é só para quem precisa, né? E um detalhe importante,
arma não cura impotência sexual e nem ejaculação precoce. Então o cara que acha que tem uma .40, ele é mais macho que os outros, esquece, filho, não vai rolar. Entendeu? Arma só serve para matar. Simples assim. Exemplo clássico, Japão. No Japão é proibido civil ter arma. Ponto final. A arma está na mão da polícia. Quais são os índices de criminalidade e de assassinatos no Japão? Compara com o Brasil, compara com os Estados Unidos, você vai ver quem está certo. É simples, muito simples, ok? Agora, gente, vamos falar do ruim. O que deu ruim? Na minha ótica, tá? Beleza? Deixa eu só tomar um golinho de água antes. Você espera? Espera aí. Obrigado. Vamos falar do ruim. Ah, tem que deixar claro. O meu ruim, o meu entendimento do que é o ruim, ele se dá quando eu comparo as ações do governo versus um livrinho que eu vou levantar aqui para pegar para vocês. Ó, peraí. Esse aqui, ó. Projeto Nacional Dever da Esperança. Esse é o livro a partir do qual eu tiro as minhas conclusões sobre o governo do Lula, ok? Então vamos lá. Perdão. Primeiro ponto. Campos Neto ainda é presidente do Banco Central. Nossa taxa de juros continua beirando os 14%, um percentual que inviabiliza qualquer um empreendedor que queira tomar um empréstimo para abrir um salão de beleza, um boteco, qualquer coisa, né? Além de prejudicar os negócios, isso gera uma dívida monstruosa para o governo pagar. Por quê? Quem é o maior tomador de dinheiro do mercado? O governo, né? E o engraçado disso é que aumento de taxa de juros, na ótica do Banco Central, é vacina para a inflação. Só que a nossa inflação, o nosso tipo de inflação no Brasil, ele não reage à taxa de juros. Entendeu? Nós não temos uma inflação de demanda, um monte de gente querendo comprar e não tem produto para suprir a demanda do povo. Não é isso. Entendeu? Então, se aumentar a taxa de juros, não segura a inflação de jeito nenhum. Qualquer economista honesto, e que não se... Bom, para ser honesto não pode ser bolsonarista, né? Isso aí precisa ficar claro, né? Mas qualquer economista honesto vai chegar a essa mesma conclusão. Simples assim. Tópico 2. A política de preços da Petrobras continua PPI. Ou seja, qualquer oscilação no mercado internacional e qualquer oscilação no dólar provoca aumento no valor da gasolina. Viu, ô taxista bolsonarista? Entendeu? Isso é para você pensar mesmo, né? A Petrobras foi criada e desenvolvida com dinheiro dos nossos impostos. Primeiro, ela não pode ser privatizada. E segundo, ela não pode agir em desfavor do povo brasileiro. Ela precisa ter lucro? Sim, claro. Porque ela é uma economia mista. É uma empresa de economia mista, tem ações na bolsa. Mas isso não significa esfolar o povo no preço da gasolina e do gás. Tem que achar um ponto de equilíbrio aí. Beleza? Terceiro tópico. Lembra do tal do projeto Desenrola? Então, o Lula copiou isso aí do projeto do Ciro Gomes. Só que tem um detalhe, continua no papel.
Quem está no SPC, quem estava no SPC na época da inflação, continua lá. A menos que tenha ganhado na cena, né? Porque os juros altos desse jeito, a dívida só está galopando mais para cima ainda. Ok? Precisa ficar claro o seguinte, que se o povo não tem crédito, não tem condição de comprar, a loja não vende. Se a loja não vende, não encomenda da indústria. E se não tem encomenda para a indústria, ela também não contrata mais gente e não compra mais matéria-prima. E aí, a tal da traquitana da economia não roda. Nossa, eu odeio o Ciro Gomes. Traquitana da economia. Eu cansei de falar para ele que erudição não ganha eleição. O que ele quer dizer? A engrenagem da economia não gira. A roda da economia não gira. Né? Entendeu? É isso. Então, se o cara não tem salário, não tem um salário parrudo, e se o cara não tem crédito, ele para de comprar a prazo, por exemplo. E aí, amiguinho, se não tem compra a prazo, Magazine Luiza, Casa Bahia, fica com faturamento mirrado. Aí a Brastemp não vende para Casa Bahia. Entendeu? É tão simples, gente. Para pensar. Vamos pro próximo. Deixa eu ver aqui. Aumento do salário mínimo, gente. Isso aí é para inglês ver, né? Fala sério. 18 conto? Ah, vai te catar, meu. Não é assim. Quinto, as renúncias fiscais, essas continuam intactas. O que isso significa? Significa que filé mignon e queijo suíço continua na cesta básica sem pagar PIS e COFINS para o governo federal. Aí eu te pergunto, você que compra ou que recebe aí da empresa uma cesta básica, tem na cesta 1 quilo de filé mignon? Tem na cesta um taco de queijo suíço? Não, né? Então por que essa desgrama tá na cesta básica? É considerado produto de cesta básica. É porque alguém lá em cima negociou com alguém e o imposto foi pro ralo. Ou melhor, o valor do imposto continua no bolso do produtor de boi, do qual a gente tira o filé mignon, ou do importador de queijo suíço. Ou seja, enchendo o rabo de rico de dinheiro e o pobre se lascando, porque se não vem o imposto, não tem o recurso para aplicar nas necessidades de saúde, de educação e assim por diante. Então, isso é muito feio, né? Seu Salim Matar deve estar rindo e rezando para o São Lula para ele não mexer com isso, porque ele é um dos maiores beneficiários desse troço, né? O cara compra um carro direto na fábrica por 50, entrega na mão do Uber para rodar 6 meses, aí pega esse carro depois de 6 meses e vende por 55. Legal, né? Sem pagar um puto de imposto. Isso, gente, é nojento. Vamos pro próximo. Tributação de lucros e dividendos. Nossa, o Itaú vai mandar desmonetizar esse vídeo. É que os meus vídeos não monetizam, então eu tô livre para falar, né? Lucros e dividendos das grandes empresas no Brasil não recebem tributação, ou seja, quem recebe isso, recebe limpo, sem nenhuma retenção de imposto. Só tem 3 países no mundo que tem essa prática, só 3, né? E a gente continua no lado ruim da história, né? Porque se não vem imposto em cima de lucros e dividendos, os caras continuam enchendo a burra de dinheiro e o povo continua se lascando.
Sétimo tópico. Majoração da tabela do imposto de renda da pessoa física. Continua todo do mesmo jeito. E não dá para esperar 5 anos até o final do governo para ter uma mudança nesse esquema de tributação. E é uma coisa tão simples, gente. Leva esse cara de valor mínimo para começar a pagar imposto. Coisa aí de 2 salários, 3 salários mínimos. Começa com uma alíquota pequena de 5% e a diferença que teoricamente estaria perdendo de imposto, sobe a alíquota de quem ganha mais. O cara que ganha lá de 30 mil reais para frente paga 35%, 34%, 30%, sei lá. Agora, continua ferrando com o povo pobre e o rico continua pagando essa merreca de imposto. E isso dá para fazer num estalo de dedo. Não precisa nenhum tipo de PEC, de mudança de Constituição, não precisa de nada. Um decreto da Receita Federal, acabou. Resolve isso. Mas este ano, a declaração de imposto de renda que a gente vai entregar em 30 de abril, considera essa sacanagem, que é cobrar imposto de pobre e deixar o rico de boa. Fica ligado. E aí, para coroar o negócio, vamos falar do tal do arcabouço fiscal do Haddad e da Simone. Eu traduzo esse cara com somebody love, porque se você não arruma dinheiro, se você não tributa rico, como deve ser tributado, e não cobra dele, do pobre não tem mais o que tirar, gente. Então vai continuar o mesmo montante de dinheiro chegando e essa grande necessidade de investimento em saúde, educação, estrada, porto, aeroporto. Não tem dinheiro. Então não adianta tapar o sol com a peneira. Desculpa. Se não fizer entrar dinheiro, não vai rolar. E a gente corre um sério risco de ter aí sim terrível estelionato eleitoral. Porque se as coisas não melhoram na economia, o mercado reage negativamente. Não só no Brasil, como os investidores estrangeiros. E aí, se o Brasil perde essa credibilidade, que já é pequena, aí ferrou, né? A gente corre risco de impeachment. Simples assim. Nono tópico. O nono tópico fala de um negócio que o Ciro Gomes comentava, que era o tal do Pacto Federativo. Já se passaram 101 dias e continua tudo igual. Os governadores dos estados continuam falando mal do Lula e eles continuam com a brocha na mão, ou seja, com uma dívida monstruosa sem possibilidade de renegociação. Do jeito que está, eles vão continuar falando mal e vão continuar à beira da falência. É ruim, hein? Acorda, gente. Haddad, bate lá na porta do Tarcísio e troca uma ideia, meu. Se posiciona. Renegocia a dívida. É Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, os maiores. Se você fizer isso, em troca de apoio para as medidas que você tem que implementar via lei, vai ficar bem mais fácil. Entendeu? Ciro Gomes deu a letra. Copia ele, cara. Não precisa ter vergonha, não. Tá? 10º e último. Esse me cansa, vou te falar, sinceramente. Me cansa por quê? Porque eles não aprenderam nada.
A direita, ou melhor, a extrema-direita do Brasil, se apossou das redes sociais de uma forma extremamente forte e agressiva. E a esquerda ficou, as forças progressistas ficaram olhando, sem eles se darem conta de que rede social forma opinião, né? Ninguém mais dá muita atenção para Jornal Nacional, entendeu? Então, se você não atua em rede social, você dança. É simples assim. E a gente percebe que existe uma lerdeza, sabe? Uma soneira do Paulo Pimenta que não monitora a rede social, não contesta, não combate fake news, não faz nada. Não faz nada. Os caras estão deitando e rolando e não tem uma ação governamental que rebata isso, combatendo as mentiras e reconhecendo, olha, aqui nós erramos, vamos corrigir, certo? Transparência, essa é a palavra. Relacionamento cara a cara com o povo. Povo esse que inclusive está, ora, formando opinião, ora sendo cooptado pelos formadores de opinião. E aí, filho, se a coisa continuar desse jeito, se a gente tiver uma situação econômica desfavorável, a extrema-direita vai engolir o governo. É simples assim. Tem um perfil no Twitter chamado Jornal da Cidade. Os caras já têm uma loja, e nessa loja o que está mais vendendo é uma camiseta chamada Impeachment Já. Acorda, Lula, acorda, Paulo Pimenta. Ou vai deixar esse serviço tudo na mão do Janones? O Janones tem que tá atuando lá na Câmara dos Deputados. Não dá para contar só com ele, né? Até porque ele de vez em quando pisa na bola. Aliás, em matéria de pisar na bola, esse governo tá merecendo um Oscar, né? O que o Lula teve que desenterrar do túmulo das trevas aquela múmia chamada Sérgio Moro e trazer ele de volta para as manchetes do jornal? Liga o cérebro antes de falar alguma coisa. Se você não tem nada para falar, não fala. Criando problema para o próprio governo, larga de ser burro. Presta atenção. É muito simples. Você precisa parar de ter essa empáfia achando que você é o blaster político do mundo, porque você também erra. E no caso do Sérgio Moro, você errou feio. Arrumando sarna para se coçar. É simples assim. Gente, tá dando 30 minutos, eu não quero cansar vocês. Eu queria encerrar com esse 10º tópico, que esse realmente me tira do sério, né? Porque daqui para frente eu só vou rebater os Leandro Ruschel da vida, os Eduardo Bolsonaro, só para zoar, para tirar um sarrinho. Isso é missão do governo, vocês que se virem, eu não quero nem saber. Ok? Quem é pago para isso é a SECOM. Virem-se, trabalhem. Ok? Fecho aí, gente. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Eu queria fechar com uma frase bonita que eu criei. Escuta só. Sou brasileiro sim, e progressista sim, porque é vermelho o sangue que corre em mim. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!